Na paz do Senhor. Amém. Convido vocês a abrir a Bíblia, onde a minha Bíblia está aberta, no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 12. Eu quero ler 2 versículos. Atos, capítulo 12, versículo 1 e o versículo 2. Se você encontrou, por bondade queira dizer o amém. Amém. Diz o texto sagrado: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada Tiago, irmão de João. 3. E vendo que isto agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázios. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentar ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração a Deus. Amém? Toma o teu assento. Querida igreja, para mim é um privilégio poder estar aqui pela primeira vez. Quero tecer gratidão à vida do vosso pastor Marcelo. Deus abençoe. Prazer em conhecer de perto. Quero louvar a Deus pela vida da sua esposa. Deus abençoe esta família. E também ser grato a Deus pela vida dos obreiros que aqui servem esta igreja, os pastores, evangelistas, os presbíteros, os cooperadores, diáconos. Que Deus os abençoe de uma forma muito especial. Uma alegria para mim cooperar com vocês. Deus abençoe também o lado feminino da igreja, que são as mulheres de Deus, as mulheres que oram, as mulheres que buscam. Na verdade, a igreja é composta pela maior parte são mulheres. E quero louvar a Deus pela vida das nossas irmãs, na direção do trabalho. Deus continue abençoando vocês. Até na Bíblia, as mulheres fazem parte e tem uma expressão muito abençoada. Capítulo 15 de Lucas conta 3 parábolas. A primeira é de um pastor, a segunda de uma mulher e a terceira de um pai. Vocês repararam que a mulher sempre tem que estar no meio? As irmãs entenderam? Digo amém. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Adriano, que me acompanha. Nós estamos a caminho de 5 anos pastoreando a igreja em Jaboticabal e estamos ali servindo ao Senhor. E Deus nos deu essa dupla missão, que é de pastorear e também pregar o Evangelho. A igreja ore por nós, que amanhã vamos estar em Goiânia, pregando ali em Goiânia. Esta madrugada eu tenho um voo aqui de Ribeirão Preto, para que Deus venha nos levar em paz. E Deus tem me dado a graça e o privilégio de poder cooperar com a igreja através da escrita. Nós temos alguns livros escritos, e eu trouxe hoje 2 temas para apresentar para os irmãos, com a permissão do pastor. Eu tenho aqui a cereja do bolo. Não é receita de culinária, viu, irmão? A cereja do bolo é rabiscos e sermões. Deus tem nos emprestado algumas revelações do texto e a gente tem colocado no livro. Este livro, eu quero dar um spoiler aqui para os irmãos entenderem, as irmãs. Este livro, ele tem abençoado muitas vidas. Vou dar um respaldo do Antigo Testamento e do Novo para vocês entenderem.
No Antigo Testamento a Bíblia diz que o profeta Eliseu vai pregar em Dotã. Ele vai para onde? Dotã. Quando ele chega em Dotã, tem um moço com ele. Posso dizer que aquele moço era Geazi. E quando Geazi acorda de manhã, ele abre a janela de repente do quarto do hotel e vê que a cidade está cercada de inimigos. Está cercada do quê? Inimigos. Se fosse você, faria o quê? Eu com 1,95 m de altura, perna para quem tem, né? Mas ele vai até o quarto do pastor Eliseu, de repente ele estava dormindo ainda, bate na porta do quarto, estou parafraseando, e diz assim: pastor, a gente vai morrer. A cidade está cercada de inimigos. O pastor Eliseu olha para ele e diz: dobra o teu joelho que eu vou orar por você. Orar por mim? A cidade está cercada de inimigos. Ele põe a mão na cabeça dele e ora para ele. Pergunta por que ele ora? Porque pior do que inimigo é quem anda com a gente e não tem a mesma visão da gente. Pior do que inimigo é quem congrega com a gente e não tem o mesmo discernimento. Ele põe a mão na cabeça do profeta, do Geazi, e diz: Deus, abra os olhos espirituais dele, para ele entender que maior é o que está conosco do que aquele que está com ele. No Novo Testamento, a Bíblia narra apenas 3 ressurreições que Jesus fez. Eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Como a minha mente é pensante, se tem 3 histórias, é porque Deus quer falar com a gente. Eu creio que Jesus ressuscitou muito mais do que 3, é porque não coube as escritas tudo que ele fez. O evangelista João mesmo disse: olha, não dá para escrever tudo. Está lá no último versículo do último capítulo do Evangelho de João. Então, se tem 3 histórias e ele fez 3 ressurreições, eu preciso entender que tem algo espiritual que ele quer nos ensinar, sim ou não? Sim. A primeira ressurreição que ele faz, ele ressuscita o filho da viúva de Naim na beira do caminho. A segunda, ele ressuscita a filha de Jairo dentro de casa. O terceiro, ele ressuscita Lázaro, que já estava enterrado há 4 dias e cheirava mal. Isso é espiritual. Tem gente morrendo na beira do caminho, tem uns que estão morrendo dentro de casa, e tem uns que o diabo já disse: não tem mais jeito para você. Você foi enterrado e já cheira mal. Mas o que eu gosto de Jesus é que ele ressuscita quem morreu na beira do caminho, quem morreu dentro de casa, e até aquele que o diabo diz: não tem mais jeito para você, ele diz: tem, porque eu sou a ressurreição e a vida. Quantos podem glorificar a Deus por isso? Então este livro, ele tem esta conotação de revelação no texto. A minha mensagem que eu prego é uma mensagem simples, mas é uma mensagem que dá para você pensar. E eu tenho este daqui também, um xodó que eu tenho, que este livro eu escrevi ele há muitos anos atrás e bem pertinho aqui de vocês, porque tem mais de 20 anos que eu escrevi esse livro e eu morava aqui em Monte Santo de Minas. Então, quando eu escrevi ele, eu estava bem pertinho aqui de vocês. Este livro foi escrito numa folha de pão, caneta Bic na mão, e depois a minha esposa digitou na maquininha da datilografia. Hoje o pastor Adriano trabalha comigo, escrevendo meus livros, colocando em ordem, mas naquela época era desse jeito. Porque eu já quero até contar o meu testemunho aqui. É o seguinte: quando Deus quer usar alguém, Deus usa do jeito que Ele quer. Deus me deu o privilégio de escrever, mas Deus não permitiu eu nunca fazer uma faculdade. Eu fiz a 7ª série, mas aí Deus me dá as mensagens. Eu casei com uma professora, ficou fácil, e ela tira todos os erros de português e dá o livro. Você pode dar um glória a Deus por isso? Então esse livro aqui,
endereços transformados. As 13 casas que Jesus visitou. Eu encontrei na Bíblia 12 casas onde Jesus passou. Quantas casas? 12. Mas eu escrevi 13. Sabe qual a 13ª casa? É a tua casa. É a minha casa. Então este livro tem muita gente comprando. Aliás, um padre comprou vários livros desses para fazer devocional do seu povo. Que cada semana você pode trabalhar com a casa, tirar as lições onde Jesus passou para a tua casa. Então dá para você evangelizar, dá para você fazer com a sua família um devocional todas as manhãs, dá para você fazer uma série de mensagens, como eu já fiz em Jabuticabal, por 13 semanas, ensinando as 13 casas. Enfim, é um livro que, como diz os mineiros, ele é tão bom que dá até dó de vender. Se eu fosse você, irmão, eu levaria esse livro para sua casa. Pergunta por quê? Esse cereja do bolo, eu trato de um assunto aqui para as irmãs. A minha esposa é psicóloga e nós tratamos de um assunto muito sério. Se você levar esse livro e fazer o teu marido ler ele, pergunta o que vai acontecer. Ele vai lavar a louça do jantar sem murmurar. Quando você perceber, ele vai colocar o lixo para fora, dando glória a Deus, aleluia. No outro dia, depois dele ler o livro, pergunta: o que acontece? Animados, o que acontece? Quando você acordar, o cafezinho já vai estar na mesa pronta. Debaixo da garrafa de café vai ter uma nota de R$200 da nota. E um bilhete escrito: meu amor, gaste naquilo que você quiser. Esses dois aqui é do pastor. Um ele vai dar para o pastor, e os R$200 depois ele passa. Queridos, já falei demais pelo meu tamanho. Quantos vieram ouvir um conselho da parte de Deus de amém? Como eu sou um pregador que prego, ensino